Muito bem, melhorou esse aqui a voz, né, pessoal? Quanta gente bonita aqui hoje no culto, né, rapaz? Glória a Deus por isso. Bênção de Deus. Bom demais olhar para todos vocês. Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Efésios, capítulo 1, versículos de 4 a 5. Efésios 1, de 4 a 5. Quem achou, diga amém. Efésios 1, de 4 a 5. Tem pessoas que têm no celular, tem pessoas que trazem a Bíblia, mas se tiver alguém do seu lado que não tem nem celular nem Bíblia, você pode ceder a sua Bíblia para que a pessoa possa ler também, ou mostrar a ela o texto aí no celular, para que ela possa também acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Efésios, capítulo 1, versículos de 4 a 5. Acharam? Quem já achou, diga amém. Glória a Deus. A carta de Paulo aos crentes da cidade de Éfeso, onde ficava o templo da deusa Diana, a grande Diana dos Efésios, considerada uma das maravilhas do mundo antigo, que atraía adoradores de todo o mundo conhecido daquela época. E ali Paulo pregou, e muita gente aceitou a Jesus através da pregação de Paulo. Mas depois que Paulo saiu daquela cidade, o diabo tentou infiltrar heresias no coração da igreja. E eu vejo nos dias de hoje o diabo fazendo isso através da internet, através de falsos pregadores, falsos homens de Deus, falsas mulheres de Deus, que distorcem as escrituras. E cristãos desavisados, desatentos, ingênuos, acabam absorvendo o ensino herético, que é contrário à revelação da palavra de Deus, e se contaminam na sua fé, e passam a defender heresias como se fossem verdade, porque um texto fora de contexto, ele serve de pretexto. Você pode repetir isso comigo? Um texto fora de contexto serve de pretexto. Diz que o camarada disse: eu vou me arrepender, eu vou mudar de vida, e eu vou fazer tudo o que Deus mandar. E pegou uma caixinha de promessa, que é um livro, uma caixinha cheia de versículo, e ele puxou o primeiro versículo, e no versículo Jesus Cristo disse: um de vós é traidor. Ele disse: misericórdia, não sou eu não. Aí ele vou puxar outro versículo, aí o versículo disse: e Judas comprou uma corda. Ele: misericórdia, eu vou comprar corda nenhuma. E no versículo seguinte ele diz: e Judas se enforcou. Está cheio de crente assim, igual caixinha de promessa, pegando versículos soltos e tentando criar adaptações para a sua própria condição de vida. E com isso perdem a sua identidade. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre nossa identidade em Cristo. Quem sou eu? Eu sou Teobaldo, filho de Sabino, filho de Maria de São Pedro, conhecida como Fiinha, nascido no município de Amélia Rodrigues, numa pequena casa, numa choupana, numa casa simples, de chão batido. Esse é Teobaldo. Teobaldo não é o pastor, ele se tornou pastor aos 24 anos. Teobaldo não é o escritor, se tornou escritor já homem velho já. Teobaldo não é definido pelas coisas que ele faz. Teobaldo não é definido por ser marido de Nilza e pai de Felipe. Você não é definido pela sua profissão. Você não é definido pela família que você tem. Você é definido pela sua essência. E qual é a sua essência? Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu gostaria que você saísse daqui hoje com um monte de perguntas na cabeça, para refletir a semana inteira e se tornar um cristão mais maduro na fé. Eu posso ouvir um amém? Então, Efésios 1, não tem como colocar aqui não, né, irmão, no telão? Ainda não resolveu aquele problema, né? Efésios 1, versículos de 4 a 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. E nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Que Deus nos abençoe. Antes que Deus formasse o mundo, Deus nos viu. Diga à pessoa próxima de você: antes que Deus formasse o mundo, Ele viu você.
Que coisa espetacular. Deus me viu antes que o mundo existisse. Deus me enxergou antes que eu existisse. Porque Ele é Deus onisciente. Ele é Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. A Bíblia vai dizer sobre Jesus Cristo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem sim planos, Ele tem sim propósito para a nossa vida. Ele sabe sim aonde vai acontecer cada coisa. Mas Ele nos dá a oportunidade de escolhermos se queremos ou não servi-lo. Como está escrito em Deuteronômio: pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas. Deus está atrás de homens e de mulheres que ousem desistir de si mesmos, de seus planos e propósitos egoístas e pessoais. Porque a Bíblia vai dizer através de Salomão, no livro de Eclesiastes, que debaixo do sol tudo é vaidade. Então o propósito do homem não pode ser um propósito centrado nele mesmo. Porque todo propósito centrado na realização do homem, do ser humano, é um propósito egoísta. Mas quando o homem se esvazia de si mesmo e aceita que a sua existência, ela tem um propósito maior, ela tem uma causa maior, um sentido maior, um destino maior, que é a glória de Deus, então esse homem se encontra, ou essa mulher, quando eu digo homem é no sentido genérico, esse ser humano se encontra com o sentido da sua existência, com a razão para a qual ele nasceu. Ah, mas eu queria ser médico e não consegui. Eu queria ser engenheiro, não consegui. Eu queria ser astronauta, não consegui. Você pode não ter conseguido muitas coisas porque não era plano de Deus que você fosse. Você queria, mas Deus tem outros planos para você. Há uma coisa que Deus quer que você seja: herdeiro do reino dos céus. E para ser herdeiro do reino dos céus, você tem que tomar consciência de pecado. E tomar consciência de pecado não é fácil, porque é admitir que nós somos falhos, que fracassamos em algumas áreas. E depois de tomar consciência de pecado, tomar consciência que precisamos nos libertar desse pecado. E essa consciência de que eu preciso me libertar do pecado, me leva inevitavelmente a buscar alguém que possa operar esse milagre em mim. E só existe um nome debaixo do céu que pode operar esse milagre, o nome dele é Jesus. Só que para eu chegar a Jesus e Ele operar esse milagre em mim, eu preciso me despir de mim mesmo. E aí o apóstolo Paulo já nos deu a pista. Ele disse que já não vivemos para nós, mas vivemos para Cristo. E até o viver que vivemos e chamamos de nosso, já não é nosso, é dele. Mas aí vem as intempéries da vida, as dificuldades, as tempestades da vida, as lutas, as perdas, as frustrações e os fracassos, que nos pressionam internamente nas emoções e nos fazem ficar com a mente turva e deixamos de enxergar esse sentido de propósito, de razão de existência, para enxergarmos apenas o nosso próprio fracasso. E quando não vigiamos, isso acaba produzindo em nós uma espécie de mágoa, de ressentimento silencioso contra Deus. E este silencioso ressentimento vai destruindo a perspectiva espiritual de uma identificação com Jesus Cristo. Lembrando que em nós está sendo formado o caráter de Cristo a cada dia. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, que o propósito final é que cheguemos à estatura de Cristo, à plena varonilidade em Cristo Jesus. Trocando em miúdos, que sejamos semelhantes a Jesus. Esse é o plano de Deus. Foi para isso que Jesus veio, para ser o modelo e a referência de quem devemos ser. Mas somos movidos por emoções, somos movidos por ambições, somos movidos por influências. E assim como existe a pressão interna dos nossos fracassos, das nossas frustrações, das nossas dores silenciosas e tristezas, existe o fracasso externo da família, dos colegas de trabalho, dos amigos, de pessoas que exercem influências silenciosas sobre nós. Pensam que é só no mundo que tem os influencers que fazem a cabeça? Não. Tem muita gente que tem a sua cabeça feita por líderes cristãos, que são homens imperfeitos como eu e você, cheios também de frustrações, cheios também de legalidades, às vezes, de brechas espirituais que abrirem suas vidas. Muitos estão envolvidos em práticas omissas em relação à verdade do Evangelho.
mas quando aparecem na tela, são bonitos, maquiados, boa iluminação, uma voz impostada, bonita, e falam coisas que a nossa mente absorve, porque é o que o nosso ego quer ouvir. E no fundo, eu que estou falando aqui, eu não me excluo, eu sou o primeiro, eu sou o principal. Eu e você, todos gostamos de ser elogiados, todos buscamos quem nos afague o ego, quem nos faça sentir que somos especiais. Satanás sabe disso. Ele sabe que a vaidade é o pecado que tem destruído muitas vidas. É o pecado que tem levado muitas pessoas a se afastar de Deus. Porque vaidade anda de mãos dadas com orgulho. O orgulho impede de você ser humilde, impede você de reconhecer que você é um fracasso quando você se distancia de Deus. Impede você de entender que sem Ele você não é nada. E com isso você passa a ter uma identidade humana demasiadamente influente e uma cada dia menos uma identidade espiritual sob a influência do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo encontra espaço em nossa vida para forjar em nós o caráter de Cristo, no sentido de dar forma, de trazer à existência o que ainda não existe, de fazer acontecer o que ainda não aconteceu, de fazer brotar o que ainda não brotou, de fazer-nos ser como Jesus é. Aí algo extraordinário acontece quando o Espírito Santo age. Mas enquanto ele não tem essa brecha, estamos obscurecidos na visão. Achamos que enxergamos, mas não enxergamos. Achamos que temos a mente de Cristo, mas não temos. Temos uma mentalidade religiosa, uma mentalidade de percepção das coisas segundo crenças que vêm de datas distantes e que não sabemos nem como elas surgiram. Eu tenho direito, você não tem direito a nada, exceto aquilo que a palavra de Deus diz. Eu posso, você não pode nada, exceto aquilo que a palavra diz. Mas há um versículo na Bíblia que diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas esse versículo não está desvinculado dos demais versículos da Bíblia. A Bíblia é um livro interligado. Você não pode pegar um versículo solto da Bíblia e criar uma compreensão particular ou uma doutrina. Alguns batem no peito e dizem, eu sou a igreja. Mentira do diabo, você não é a igreja. Igreja é ajuntamento de pessoas. Igreja só existe quando pessoas se juntam. Igreja não é um indivíduo, porque igreja é reunião, é ajuntamento, é congregação, é assembleia, é grupo. Então significa que Deus opera na coletividade. A visão do Velho Testamento todinha, de Gênesis a Malaquias, é visão de povo. Deus opera no povo. Até o pecado, quando visitava, vinha sobre o povo. Aí veio a filosofia grega e construiu a mentalidade da individualidade, que é muito boa para desenvolver direitos sociais, é muito boa para afirmar o homem numa sociedade como a nossa, chamada civilizada, mas que é totalmente oposta ao conceito bíblico de que nós somos povo de Deus, ovelhas do seu pastoreio. Olha que ovelhas está no plural. Não criaremos identidade cristã enquanto não entendermos quem somos. E quem é você? Quem sou eu? Eu sou um pecador que foi resgatado pela misericórdia de Deus, que foi alcançado pelo Evangelho da Graça, que revelou os meus pecados e me desafiou a me arrepender deles, que disse, olha Teobaldo, tome jeito na sua vida, você precisa conhecer a esse Deus maravilhoso, que você acha que conhece, mas você não o conhece. Você conhece a tradição da religião dos seus pais, mas você precisa ter uma experiência com Ele. E esse fogo ardeu em mim, irmão, dos 11 anos até os 15. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha 11 anos. E esse fogo foi ardendo, até o dia em que um homem simples estava pregando uma mensagem simples, que não tinha nada de floreio, nem de extraordinário, não tinha banda, não tinha só um irmão com violão, não tinha nada de extraordinário, estava chovendo, foi na sala da casa de um amigo meu, que a palavra foi pregada, e a palavra entrou em mim como um fogo incandescente que queimava, que ardia. Eu não conseguia parar de desejar dizer a todos que eu agora era de Jesus, e que eu queria me identificar com Ele, que eu queria ser parecido com Ele. E eu me converti. E quando eu cheguei em casa e disse à minha mãe que eu era crente, que eu tinha me convertido a Jesus Cristo, ela disse, era só o que me faltava, um filho na lei de crente. Porque era assim que chamavam. E eu na lei de crente entrei e não saí até hoje. E 12 anos e meio depois, minha mãe também entrou para a lei de crente. 12 anos depois, Edivaldo, meu irmão, entrou para a lei de crente. Você também um dia entrou para a lei de crente, porque se você entrou na lei dos crentes, significa que você está na lei do Evangelho, na lei de Deus. Aplauda o Senhor por isso.
E qual é o oposto dessa lei? É a lei do mundo. A lei do mundo é autocentrada no indivíduo. Ela é pertinente no aspecto de fazer a pessoa se sentir especial, importante, única, detentora de direitos, raramente de deveres e responsabilidades. E as pessoas começam a reivindicar aquilo que é delas por direito. O direito de se impor na sociedade, de se afirmar pelo que elas acham que são. E Deus vai sendo sutilmente excluído. Não é verdade, Plínio? Aí o indivíduo passa a valer pelo que ele tem, pelo dinheiro, pelo que ele conquistou de conhecimento, pelos títulos, pelo sobrenome da família, pela influência e poder que ele tem, seja econômico ou político. E aí o conceito de identidade é distorcido novamente, porque agora o indivíduo já é visto pelas coisas aparentes. E aí chegamos na igreja e dizemos, aqui é diferente, graças a Deus, estou num ambiente que é diferente. E sem percebermos, de repente, irmão cheio do Espírito é aquele que prospera. Irmão cheio do Espírito é aquele que enriquece. Irmão cheio do Espírito é aquele que não adoece. Irmão cheio do Espírito é aquele que tem um bom casamento. Como você pode provar que ele tem um bom casamento? Só ele e Deus sabe. E vivemos essa religiosidade de aparência, essa competição silenciosa que maltrata irmãos que, entre aspas, são fracassados aos olhos de muitos. Porque o casamento não deu certo, porque está desempregado, passando necessidade, está sofrendo o pão que o diabo amassou, aquele ali não tem muita fé, e sem percebermos, começamos a criar uma casta espiritual desfigurada, desconectada da palavra de Deus, e o conceito de igreja parceira, de igreja irmã, de coletividade, de igreja que caminha junto, chamada também de igreja sinodal, porque aquele que caminha junto é sinodal, a igreja que dá as mãos, a igreja de Atos dos Apóstolos, se perde. Se perde porque não sabemos mais quem somos. Não sabemos mais o que queremos. E nos tornamos prisioneiros desse círculo vicioso que nos coloca nessa dependência de sermos reconhecidos e aplaudidos pelas coisas aparentes. Diga para o irmão do seu lado, em nome de Jesus, diga assim, eu profetizo que na sua vida não será assim. Posto isso introdutoriamente, propósito e identidade em Deus. Esse é o tema da nossa palavra de hoje. Eu escrevi uma introdução que eu faço questão de ler. Há uma crise silenciosa nessa geração de hoje. Não falta oportunidades. O que falta é identidade. Pessoas estão acumulando cada dia mais experiências e conquistas, e nenhuma geração teve tantos avanços tecnológicos e científicos como a nossa. Nenhuma geração soube tantas gerações anteriores e pôde projetar o que está por vir com tanta clareza quanto a nossa. Desenvolvemos ao ponto de termos até inteligência artificial, que pode planejar e projetar o nosso futuro antecipadamente. Como as coisas serão se continuarem no nível em que estão. Mas apesar de todo esse avanço tecnológico e científico, cibernético, ainda carregamos, muitos de nós, um grande vazio existencial. Alguns mesmo sendo crentes, se dizendo convertidos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, não conseguem se firmar em uma identidade espiritual. Por conta disso, passam a viver pulando de igreja em igreja, de comunidade em comunidade, de pastoreio em pastoreio, de lugar em lugar, de experiência em experiência, em busca de uma identidade. Falso engano. Essa duplicidade de palavra que se repete. Porque o indivíduo não vai encontrar a solução em pessoas. Não vai encontrar a solução em lugares. Pois a solução e a resposta estão em um único, que é Jesus Cristo. Quem diz amém a isso? Paulo, escrevendo aos Efésios, nos mostra que a igreja não nasce do acaso nem do esforço humano. Ela nasce da eleição divina. Aquele que antes de fundar o mundo já tinha nos escolhido. Sem identidade revelada por Deus, não existe fé verdadeira que se sustente e nem haverá uma vida que promova a transformação, nem no indivíduo, nem na pessoa à sua volta. Quem é você em Cristo Jesus? Quem você é em Cristo Jesus? Você tem se perguntado isso? Quando você se olha no espelho, quem sou eu? O primeiro tópico diz que Deus definiu quem somos antes da fundação do mundo. Ele nos viu. Quando ele escolheu Jeremias, ele disse a Jeremias, o profeta, antes que te formasses,
No ventre, ninguém mais lê a Bíblia? Antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu te conheci e eu te escolhi, diz o Senhor. Por um acaso foi só Jeremias? Foi com você. Aponta para o irmão do seu lado e diga assim, foi com você também. Diga, ele te viu e ele te conheceu antes mesmo que você existisse. Dê um glória a Deus bem forte por isso, meu irmão. Esse Deus é maravilhoso, ele te conheceu e te amou antes de você vir à existência. Imagina que uma mulher se casa com um homem. Hoje apresentamos duas crianças aqui abençoadas e lindas. Imagina que uma criança, um casal se casou, e aí, alguns meses depois, ela vira para o marido e diz, amor, eu tenho uma novidade. O que é? Estou grávida. Ele louco para ser pai, ela louca para ser mãe, os dois felizes da vida festejam, mas todo mundo sabe que nas primeiras semanas é um ovinho minúsculo, microscópico, chamado de zigoto. Você sabia que essa pessoa do seu lado já foi chamada de zigoto? Bem parecido com esgoto, mas não é esgoto não. Zigoto, ovo ou zigoto, aquele negócio pequenininho. E que foi crescendo, tomando forma, e que num determinado momento não era menino nem menina. Depois é que definiu o sexo. Porque quem define o seu sexo não é a construção social, coisa nenhuma. Quem define o seu sexo é aquele que te criou, é o Deus Todo-Poderoso. Aí aquele casal festeja por um ser que ainda está em formação, que não tem nem identidade de gênero ainda. Mas já festeja. Não foi assim com você? E com você? Quando a sua mulher disse que estava grávida? No dia que Nilza disse que estava grávida, eu virei para ela e disse assim, legal. Vocês acham que foi assim? Festejei, vibrei, porque o meu menino ia nascer. Inclusive Felipe é o meu segundo filho, né? Porque o primeiro Nilza perdeu. Ela nega, ela disse que não foi um aborto não, mas foi. Ela ficou grávida assim e perdeu o nosso primeiro menino. Eu já tive um menino, ela disse que não foi aborto não, que atrasou as regras, mas foi o meu menino que foi embora. O nome dele era José. Brincadeiras à parte, a gente ficou muito tempo discutindo isso mesmo que eu acabei de falar, mas brincadeiras à parte, eu fiquei feliz da vida. Eu lembro que eu beijei a barriga da minha esposa e eu comecei a conversar com o Felipe. Isso é idiotice, gente, era só um negocinho que estava lá dentro. Mas eu comecei a me conectar emocionalmente com ele. Do mesmo modo que um pai e uma mãe se conectam emocionalmente com um ser que ainda está em formação, em uma dimensão imensamente maior, o teu Deus, o teu Pai que te criou, Ele te viu e Ele te amou antes que você viesse à existência. Então não aceite que alguém diga que você não tem valor. Você tem valor sim, porque o teu Deus te viu e te amou antes que você existisse. E isso é maravilhoso. Digo glória a Deus por isso. Saber que eu fui amado antes que existisse, me identifica com aquele que me amou. A igreja primitiva, ela precisava compreender que sua fé não era um acidente histórico. Ela precisava entender a manifestação do plano eterno de Deus para si. Então ela começou a viver em comunhão. A Bíblia diz que eles estavam em casa todos os dias, visitando uns aos outros, na comunhão, nas orações e no partir do pão, porque eles entendiam que eles tinham sido escolhidos por Deus para servir ao Messias, que é Jesus. Messias e Cristo são a mesma coisa. Cristo é em grego, Messias em hebraico. Então, tanto faz uma palavra como outra, significa a mesma coisa. O ungido de Deus, enviado para salvar o mundo. A igreja primitiva sofreu perseguição dos judeus tradicionais que não viam em Jesus o Cristo. Mas a igreja dizia, Ele é o Cristo. E nos identificamos com Ele. Olha só, nos identificamos com Ele. E por eles começarem a imitar as coisas que Jesus fazia, que iam de encontro ao judaísmo. O judaísmo baseado na lei de Moisés dizia olho por olho, dente por dente. Se bateu, apanha. Se matou, morre. Lei mosaica do Antigo Testamento. Mas Jesus Cristo vem e diz assim, se alguém te bater numa face, oferece a outra. Jesus vem e fala de perdão, fala de amor, fala de reconciliação, fala de nos reaproximarmos mais de Deus pela graça,
pela ação do Espírito Santo. O ensinamento de Jesus se contradiz com o Antigo Testamento, porque a visão veterotestamentária, o Espírito só falava com os profetas, com os sacerdotes, com os levitas, o povo vivia distante. Mas quando Jesus morre, o véu do templo, que era uma cortina bem grande e pesada, rasgou-se de cima para baixo, para mostrar que foi Deus que rasgou. E a arca que estava protegida e escondida foi revelada a todos, porque Deus quis dizer: agora não tem mais separação entre eu e vocês. E lá no livro de Hebreus está escrito que pelo nome de Jesus nós temos acesso ao Santo dos Santos. Santo dos Santos, gente, é o lugar onde ficava a arca, é o lugar que simboliza o lugar onde Deus está, simboliza estar na presença de Deus. E a Bíblia diz que eu e você podemos entrar na presença de Deus pelo precioso nome de Jesus. Então eu tenho identidade com Cristo, porque eu sou um com Ele. A Bíblia diz que quando Ele nasce, Ele é o unigênito de Deus, Huios, Tuteu, único Filho de Deus. Mas quando Ele morre e ressuscita, a Bíblia diz que Ele se torna o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito é o filho mais velho, significa que tem outros. A Bíblia vai dizer que eu e você somos adotados, somos filhos adotados por Deus. Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 diz que os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu começo a ter identidade com aquele pai que me adotou. Imagina que você viveu num orfanato a vida toda. Você tem lá 11, 12 anos, não tem pai nem mãe, seus pais sumiram, morreram, alguma coisa assim. Você está no orfanato. De repente chega um casal que não podia ter filhos e adotou você com amor. Você se torna um filho do coração. E você vai para a casa daquele casal. E aquele casal te trata com tanto amor, mas tanto amor, que você percebe que é como se você tivesse sido gerado de verdade por eles. E você começa a amá-los, e o coração deles vai se ligando ao seu, e o seu ao deles. E de repente um belo dia você abre a boca, e com naturalidade você diz pai. Você diz mãe. E existe sentimento naquelas palavras. Existe verdade na hora que você diz pai. Existe verdade na hora que você diz mãe. Porque você está conectado a eles. Espiritualmente, quando nos identificamos com Cristo Jesus, vemos nele o nosso irmão mais velho. E quando vemos nele o nosso irmão mais velho, queremos imitar o nosso irmão mais velho e ser parecido com ele. Porque já ouvimos que o Pai se agrada dele e nós também queremos agradar o Pai. Diga: minha identidade com Cristo Jesus define o meu nível de aliança com o Pai eterno. Amém? Outro aspecto dentro disso, que Deus define como somos, antes mesmo de existirmos, em meio às perseguições e rejeições, a consciência de que fomos eleitos em Cristo Jesus, ela nos leva a ter uma postura de filhos escolhidos. E filhos escolhidos não se comportam como filhos do mundo. Os cristãos chegaram numa cidade chamada Antioquia. Era uma cidade próspera naquele tempo. E a Bíblia diz que havia uma grande perseguição contra os cristãos, que até então eram chamados de a seita do Nazareno, porque Jesus era de Nazaré. E seita, todo mundo sabe, é um grupo herético. Eles eram vistos pelo judaísmo como um grupo herético. Mas eles não estavam preocupados com o que os judeus pensavam deles. Como você, crente, não tem que se preocupar com como o mundo te vê. Eu vejo muita gente preocupada em, quando toma uma postura, quando fala alguma coisa, ser bem visto e aceito pelo mundo. Você não pode ser agressivo e grosseiro, mas você não pense que o mundo vai aceitar você. Não vai, porque o mundo vive para os valores do mundo. Mas você é filho de Deus, identificado com Cristo Jesus, sua identidade é com Ele, e o mundo rejeita Cristo. Quanto mais você se parecer com Jesus, mais rejeitado você será. Mas tem um detalhe. Quanto mais você se parecer com Cristo Jesus, mais pessoas vão querer ser como você é. Porque o mundo está faminto de Deus, sedento de Deus, querendo Deus, olhando em volta e buscando referências. E o mundo está cheio de gente religiosa que diz uma coisa com os lábios e vive outra com a vida. Na primeira dificuldade, entra em desespero. Na primeira dificuldade, renega a Deus. Na primeira dificuldade, desvia da igreja. Na primeira dificuldade, para de frequentar os cultos, se esfria. Na primeira dificuldade,
blasfema, até xinga. E aí aquele camarada que a vida toda viu você dizendo que era crente, ele diz, Deus me livre e guarde de ser um crente igual a esse. Mas quando você passa pela tormenta, pela luta, pelo sofrimento, pela dificuldade, e você mantém firme a sua fé, porque você tem identidade com o Cordeiro, com aquele que te salvou, com aquele que é o Senhor da sua vida, aí as pessoas dizem assim, aquele ali é crente mesmo. Eu não sou crente não, mas se um dia eu for ser crente, eu quero igual aquele rapaz ali. Aquele rapaz é crente. Tenham visto o sofrimento e a luta daquele homem ali, ó. Ele é crente. E o mundo está sedento e faminto de referências. Digo, o mundo precisa de referências. E qual é o evangelho que o mundo lê mais? Não é o de Marcos, nem o de Lucas, nem o de Mateus, nem o de João. É o evangelho segundo você. O evangelho da sua vida. O evangelho encarnado em você. O evangelho que você pratica no dia a dia. E isso se manifesta em atitudes, como eu tenho dito repetidamente. E nós precisamos ter postura de escolhidos. Diga, Deus me escolheu para resplandecer a sua glória. Efésios 1, versículos... Eu sempre repito esse versículo para ver se alguém memoriza. Efésios 1, versículos 6, 12 e 14 diz que Deus formou o homem para o louvor da sua glória. Você existe para o louvor da glória de Deus. Mateus 5, a partir do 42 em diante, Jesus Cristo disse que nós devemos resplandecer a sua glória diante dos homens, para que, vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Ou seja, o modo como o mundo vai ver a identidade de Cristo no mundo, não é Cristo, que ele não está aqui andando entre as pessoas. O modo como o mundo vai ver a identidade de Cristo é em mim e em você. E quando o mundo vê isso em mim e em você, o mundo glorifica a Deus através da nossa vida. Como, pastor? Quando abre a boca e testemunha da nossa vida, mesmo que zombando, eles estão glorificando ao Senhor. Imagina que alguém diz assim, Deco, conhece Deco? Conheço aquele otário. Otário? Por quê? Rapaz, um cara pegou o Uber com ele, o cara esqueceu um pacote de dinheiro dentro do carro. E Deco, bobão, foi atrás do cara devolver. Tinha mais ou menos uns 10 mil reais. Ele devolveu, o cara só fez dizer obrigado. Eu é que não devolvia. Mas Deco tem princípios, tem valores, tem idem com Cristo. Então aquilo não era dele. E se não era dele, ele tinha que devolver ao... E isso se aplica a várias áreas da nossa vida, não é verdade? Quantas vezes somos desafiados a tomar a postura correta como servo de Deus, como crentes. E sempre tem uma pessoa perto da gente para tentar nos influenciar e dizer, se fosse comigo, mas não é com ele, é com você. E já parou para pensar que aquilo pode ser um teste? Já parou para pensar que Deus pode ter uma bênção grandiosa para derramar em sua vida? E você está sendo testado na sua fidelidade. A Bíblia diz que um grande senhor de bens, de posses, pegou 5 talentos, que era uma moeda preciosa, e deixou com um dos seus discípulos. Deixou com outro 2 e com outro 1. O que tinha 5 negociou e virou 10. O que tinha 2 virou 4. E o que tinha 1 cavou um buraco e enterrou. O dinheiro não se multiplicou. E quando ele voltou, ele disse, eu estou devolvendo o que você me deu, porque eu sei que você é um homem mau, que você colhe onde não plantou. Então está aqui o seu dinheiro. Cheio de ressentimento. Cheio de mágoa, porque teve inveja de quem ganhou 2 e teve inveja de quem ganhou 5. E dentro da igreja, às vezes, a gente percebe nas palavras, no tom de voz e nas atitudes, rancor, ressentimento, porque não ocupam uma posição de destaque, porque não faz isso, porque não faz aquilo, porque não é isso, porque não é aquilo outro. Se você faz para ser reconhecido, então você não faz para Deus. Porque quem tem verdadeiramente o caráter de Cristo, tem a identidade de Cristo. E quem tem a identidade de Cristo, faz tudo para a glória de Deus. Reconhecimento é bom, mas se não vier, não tem problema. Aquele que tem que ver, já viu. Quem diz amém a essa palavra? Então ponha isso em prática na sua vida. Aí os cristãos chegam na igreja, os perseguidores chegam na igreja de Antioquia e percebem uma coisa. Olha para mim. Atos dos Apóstolos diz que eles percebem que os crentes de Antioquia estão tentando imitar Jesus em tudo. Na maneira de viver, na maneira de falar, na maneira de ser. E aí eles botam um apelido de zombaria. Diga, apelido de zombaria. Esses são os, abre aspas, cristãos. O sentido de cristão originalmente era envergonhar os seguidores de Cristo.
era para dizer que eles eram pequenos cristos, imitadores de Cristo. Só que eles, ao invés de se ofenderem, eles disseram, é verdade, é isso mesmo. Igual aconteceu agora com a lata de conserva. Não disseram que nós somos o povo da lata de conserva? Ora, só se conserva o que é bom. Só se conserva o que se gosta. Só se conserva o que se valoriza. Ninguém guarda o que não dá valor. Conservar é preservar, é guardar, é proteger. Você não guarda, não valoriza e não protege o que não tem valor. E os nossos valores cristãos, familiares, espirituais, eles são inegociáveis. Porque nós temos identidade com Cristo Jesus. Quem diz amém a essa palavra? Então, quando você tem isso enraizado na sua mente, quando você tem isso como parte de você, impregnado no teu ser, então você tem a mente de Cristo. E a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Pensar como Cristo pensa. Porque como você pensa, determina como você age. Determina como você reage. Determina a maneira como o mundo vai te ver, como o mundo vai te identificar. E o mundo vai olhar para você e dizer assim, rapaz, eu conheci Vanúbia antes, ela não era assim não, ela mudou muito, ela é crente mesmo. Então, ao dizer isso, ele está dizendo que você tem a identidade de Cristo. Rapaz, aquele ali só tomou aquela atitude porque é crente. Porque outro no lugar dele tomava uma atitude diferente. Então, diga, minha identidade é fruto do meu caráter cristão. Outro aspecto também é que a identidade, ela não é construção humana. Ela é revelação divina, cotidiana. O apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que devemos nos entregar a Jesus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, todos os dias. Para que a cada dia seja formado em nós o caráter de Cristo. Quando você entende isso, meu irmão, você tem mais felicidade nesse mundo. Você não tem motivo para viver triste. Você não tem motivo para viver de cabeça arriada para baixo, de se sentir derrotado. Porque você toma posse daquele versículo que diz que já somos, não seremos, já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vencedores numa dimensão espiritual. Vencedores que conquistaram o seu lugar, o seu espaço. Vencedores que estão passando por tribulações e por lutas, mas que já sabem o resultado final. É por isso que são mais que vencedores. Já sabem que no final da guerra venceremos. E não venceremos sozinhos, venceremos com Ele. Então esse primeiro tópico, ele revela que Deus já nos escolheu e nos elegeu. Mas o segundo tópico, ele é bastante instigador. Ele mostra que houve uma distorção da identidade em uma das maiores, transformando isso em uma das maiores ameaças para a igreja. Muitos daquela igreja primitiva carregavam a mentalidade antiga. Eles eram judeus. Eles ainda tinham uma mentalidade presa a rituais. Você vai ver no capítulo 12 do livro de Atos, o apóstolo Pedro, homem de Deus, que ninguém questione isso, orando e jejuando por 3 dias. 3 dias sem comer e sem beber, só em oração, só em oração. Parava só para dormir. Acordava, orava, orava, orava. Dormia, acordava, orava. 3 dias de jejum e oração contínua por Israel, por os judeus, pela conversão de vidas, por santidade, por desenvolvimento espiritual pessoal. 3 dias. Ele estava, portanto, fisicamente fraco. Mentalmente ele podia estar até um pouco confuso. 3 dias sem comer e sem beber. Naquele mesmo período, em um outro lugar, em uma outra cidade, o Espírito Santo mandou um anjo falar com um homem que não era ainda convertido, mas que tinha o temor de Deus. E está cheio de gente assim, que ainda não se converteu, mas tem o temor de Deus, que examina a Bíblia, que clama a Deus. Oh, meu Deus, me dê coragem para tomar uma decisão na minha vida. Está cheio de gente assim. E ela está à espera de pessoas que tenham a identidade de Cristo, para através dessas pessoas serem tocadas ou transformadas em novas criaturas, pelo poder do Espírito Santo. Seja você essa pessoa. Dispa-se. Dispa-se. Despir é tirar fora a roupa. Dispa-se da roupa do preconceito, da intolerância, que impede você de chegar até as pessoas. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro está lá orando 3 dias, em uma outra cidade está orando Cornélio. Cornélio era romano. Os romanos eram mal vistos pelos judeus, porque os romanos adoravam vários deuses, vários ídolos. Judeu não entrava na casa de romano porque considerava a casa de romano impura, porque era cheia de ídolos. Era lugar amaldiçoado.
Ele não podia ver um romano que ele sentia uma repulsa ao romano invasor, que cobrava impostos, que punia, que torturava e até matava judeus. O destruidor, o inimigo. Mas naquele dia havia um homem que comandava uma centúria, um destacamento de 100 soldados. Ele não era um qualquer, ele era o comandante de um batalhão de 100 soldados, chamado centúria, daí o nome centurião. E aquele homem manda chamar, o Espírito Santo diz a ele, manda buscar a Pedro. Ele está lá em Jope, na cidade. Manda ele na casa de Simão, o curtidor. Mas não é porque ele curtia a noite toda, não, era porque ele curtia couro. Ele é curtidor de couro. E aí ele vai, manda o seu mensageiro, ele chega na casa de Simão. E quando ele vai chamar Pedro, Pedro diz, olha, ontem eu estava orando, o Espírito Santo me deu uma visão. Havia um pano, ele descreve esse pano que parece um paraquedas, caindo do céu, com vários animais que a lei de Moisés diz que é impuro, que não podemos comer. E eu estava 3 dias sem comer e sem beber, e o Espírito Santo dizia, Pedro, mata e come. E eu disse, jamais toquei meus lábios em coisa impura, Senhor. E ele disse, não consideres impuro aquilo que o Senhor santificou. E ele teve a mesma visão 3 vezes. Deve ter sido uma em cada dia. E quando o homem chega, diz assim, olha, eu sou servo do centurião Cornélio, romano. Ele mandou vir aqui porque o Espírito Santo disse que você seria avisado para ir na casa dele. De fato, o Espírito Santo disse a Pedro, tu vais à casa do centurião, vais pregar para ele. E ele foi, pregou. A Bíblia diz que Cornélio se converteu com toda a sua família. E o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas. Pedro então viu aquilo e ficou impactado. Por quê? Porque quando ele chega na casa daquelas pessoas, Pedro diz assim, você sabe que não é certo, né? Um cidadão judeu como eu está aqui na casa de um romano. Mas, né, Deus mandou, está cheio de crente assim, tentando justificar o seu preconceito. Quem tem a identidade de Cristo gosta de gente. Quem tem a identidade de Cristo ama pessoas. Quem tem a identidade de Cristo não está preocupado com o que vão pensar ou dizer. Eu já contei aqui na igreja a história e vou contar de novo. Certa vez se converteu uma prostituta em nossa igreja. 5 prostitutas, na verdade. E uma dessas 5 voltou para a prostituição. E nós descobrimos a casa de prostituição onde ela estava. Ali perto de onde é o shopping hoje. E a líder dela era a irmã Rosi. Irmã Rosi disse, vamos lá, pastor. Vamos lá, pastor. Ele disse, vamos. Amanhã cedo eu passo aqui. Rosi pegou o carro, foi para a nossa casa. Por volta de 7 e pouca da manhã, Rosi parou o carro, entrei eu, Nilson e Rosi. E nós fomos para o prostíbulo. Meu Deus, o pastor Teobaldo foi para o prostíbulo com a esposa e uma ovelha. Fui. Cheguei lá de manhã cedo, parei, bati palma, abri a porta, a dona do espaço. E eu disse, tudo bem? Eu sou o pastor Teobaldo. Essa é minha esposa, aqui é a irmã, e nós viemos aqui buscar fulana, que soubemos que ela está aqui. Ela disse, espera aí, ô fulana, olha aí se ciclana está aí. Ela estava lá. Ela mandou dizer que não estava. A mulher mentiu. Quando ela chegar, eu dou recado. Eu quero que a senhora saiba uma coisa, Deus tem um plano na vida dessa moça. E Deus também tem um plano na sua vida. Naquele tempo eu era crente, cheio de ousadia. Falei do amor de Deus para ela e fui-me embora. Dias depois ela aparece no meu gabinete. Pastor, eu não pude esquecer o que o senhor e a pastora fizeram. Nunca ninguém se importou tanto comigo. Eu quero voltar para Jesus. Voltou para Jesus, foi embora daqui. Fiquei sabendo que se casou e constituiu uma família fora daqui. Quem não tem identidade com Cristo, se preocupa com o que o mundo vai pensar. Mas quem tem identidade com Cristo, ama as almas e paga um preço por elas. Eu posso ouvir um amém? Diga, eu quero amar as vidas como Jesus amou. Aquela igreja estava tomada por preconceito. Atos capítulo 15 diz que houve um congresso com os que seguiam Paulo e os que seguiam os demais apóstolos. E a discussão era por causa de bobagens. Se podia comer ou não comida sacrificada aos ídolos, se tinha ou não que circuncidar. Circuncisão é cortar a pele que reveste o pênis da criança, do homem, do ser humano masculino.
Então, quando a criança nasce, no 8º dia corta. Era um símbolo da lei mosaica para mostrar que tinha uma identidade com Deus. Os judeus até hoje fazem isso. Mas Paulo vai e diz que quem se converte a Cristo não precisa mais circuncidar-se, porque a circuncisão já está no coração em Cristo Jesus. Aí houve uma discussão que durou dias, e a Bíblia diz que houve não pequena discussão. O termo bíblico original significa que houve discussão, houve bate-boca entre os crentes da igreja que estava nascendo. Bate-boca, briga de boca, não foi de murro, não. Uns diziam, tem que respeitar a lei de Moisés. Outros diziam, a lei de Moisés já passou, agora é a graça de Cristo. E se não fosse essa convenção que teve em Jerusalém, todos os homens hoje tinham que passar por circuncisão. Mas aí o que aconteceu? Decidiram para não comer carne sufocada, fazer caridade com órfãos e viúvas, e umas coisas básicas. E estabeleceram que cada um podia circuncidar-se ou não, segundo a sua vontade. A igreja ainda estava impregnada de ritualismo, de costumes e tradições. E isso está impregnando a igreja do século 21. Ou nós nos despimos dos nossos preconceitos e vamos até as pessoas, e olhamos para elas e enxergamos seres humanos, ou não vamos enxergar seres humanos. Hoje eu conversava com um irmão da Assembleia de Deus, dizia, eu tenho muita vontade de fazer um trabalho com as pessoas de rua. E esse irmão já diz isso a mim há muitos anos, e ele nunca fez nada. Ele só tem vontade. E critica quem faz. Está cheio de gente assim, que não faz e critica quem faz. Se você é cristão e você tem Jesus Cristo no seu coração, comece fazendo por um. Pode ser um prato de comida, um pão que você deu. Comece com pequenas ações. E junto com essa ação, leve a mensagem da palavra, que não adianta dar pão de comer, se você não dá o pão que dá a vida eterna. Porque o pão que se come, amanhã precisa de novo. Mas o pão da palavra, ele dá a vida para sempre. Deus está à procura de homens e de mulheres assim, que queiram ter identidade com Ele para agir. Deus está cansado de gente que só blá, 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 só fala. Gente que só olha para analisar, só olha para criticar. Deus está à procura de homens e de mulheres de ação. Tem alguém assim hoje aqui? Israel sai do Egito, chega na beira da terra prometida. Aí Moisés escolhe 12 espias, um de cada tribo, e manda. Eles vão, percorrem a terra e voltam com relatório. Tudo que Deus disse é verdade. A terra mana leite e mel. A terra é próspera. A terra é maravilhosa. Olha o cacho de uva que a gente trouxe, tão grande, que precisou 2 homens para carregar. Meu Deus, é isso tudo lá? A fertilidade é assim? É, mas tem um problema. Qual? Lá tem gigantes e não podemos derrotá-los. 12 espiões, 10 disseram isso. Levanta 2, Josué e Calebe. Eles tinham identidade com a promessa do Senhor. Eles não tinham identidade com o que os olhos viam, mas com a promessa do Senhor. E qual foi a promessa do Senhor? Eu entregarei esta terra em suas mãos. E aí o que acontece? Eles são vencidos. Moisés ouve os 10 e não ousa entrar na terra. E passa 40 anos peregrinando em volta. Quando toda aquela geração, que era adulta, morre, aí Deus diz, não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. E aí ele levanta Josué, e Josué toma posse. Para cada Moisés que desiste de viver a identidade em Cristo, Deus tem um Josué prontinho a assumir essa identidade. Você quer ser um Moisés que se amedronta ou um Josué que age por fé? Moisés foi um grande homem, um homem de muita fé, mas em algum momento se acovardou. Em algum momento foi tomado pelo medo. E muitos cristãos estão esquecendo quem são em Cristo Jesus. Estão distorcendo na sua prática de vida aquilo que dizem crer. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, disse o apóstolo Paulo. Eu sei que o Deus que eu sirvo, se Ele quiser que eu morra hoje, eu morro hoje. Se Ele quiser que eu viva, eu vivo. Então eu não tenho que temer as circunstâncias deste mundo, nem as ameaças desse mundo. Eu tenho que confiar no Deus a quem eu sirvo. Ter a certeza que o meu destino é o céu. E o seu? Qual é o seu destino? É o céu? Então viva como cidadão do céu.
E o cidadão do céu não é movido por medo, ele não é movido por circunstâncias, ele é movido pela fé, meus irmãos. Paulo, ele combateu essa crise na vida da igreja ao longo de suas cartas. Ele chamava a igreja de volta à verdade. Você vai ver isso da primeira até a última epístola de Paulo, de Romanos, até o final da Bíblia inteira. Você vai ver também no Apocalipse, Deus chamando o povo de volta ao primeiro amor. Há um critério espiritual de identificação com a revelação da palavra. Você tem que agir em alinhamento com aquilo que a palavra diz. Se a palavra diz, sede santo, porque eu sou santo. Santifique-se hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. As moças solteiras aqui da igreja, os rapazes solteiros, querem fazer um bom casamento? Vivam a santidade de Deus. Os comerciantes aqui da igreja querem ser prósperos? Vivam a santidade de Deus. Não façam negócios escusos. Maridos e esposas querem construir um bom casamento a cada dia? Se respeitem e se amem. Filhos querem ser prósperos? Honrem seus pais. Princípios da palavra que revela a identidade de Cristo em nossas vidas. E quando nos movemos por princípios que revelam a identidade do Senhor, no mundo espiritual, portas se abrem para que bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida. Você toma posse disso? Mas quando você quebra princípios, você abre portas de maldição. E tem muita gente que diz, isso não existe. Acã tinha 2 filhos. Foram para a guerra contra Jericó. E Josué disse, assim diz o Senhor, não peguem nada dessa terra, tudo é maldito. Eles roubaram uma capa e alguns utensílios de grande valor. No dia seguinte, Israel foi combater um exército pequeno, de uma cidade pequena, e foi derrotado. E quando consultaram o Senhor disse, um dentre vós desobedeceu a minha ordem. E por causa da desobediência de uma família, a família de Acã, a maldição se estendeu. Lembra da palavra que eu dei no início? Sobre todo o arraial, sobre todo o acampamento. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer trazer bênçãos sem medidas em todas as áreas. Mas Deus requer de você o seguinte, identifique-se comigo. Identificar-se com Ele é ter compromisso com a sua palavra. É assumir o caráter de Cristo em sua vida. É isso que Deus quer. Mas a que preço, pastor? Renúncia. A que preço? Jesus Cristo disse, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sem negação, não há um preço a ser pago. Então há um sacrifício do que eu quero fazer e do que Deus diz que eu posso fazer. O maior perigo não era a perseguição externa. O maior perigo era a confusão interna. Era a divisão interior entre o que eu posso ou não fazer, o que eu posso ou não querer. Essa luta extrema está presente no coração do homem dos dias de hoje. Devo beber ou não devo beber? Esses dias eu assisti um vídeo em que 2 pastores estavam dialogando e um defendia beber e o outro não defendia beber. Se eu estivesse lá, eu sei o que eu diria. Eu diria, meu irmão, ninguém vai para o inferno porque tomou um copo de cachaça, não. Na minha opinião. Mas está dando mau testemunho. Dentro de uma igreja tem muitas pessoas que tiveram suas vidas e seus lares destruídos pelo álcool. Eu não acho que alguém vai para o inferno porque fumou um cigarro de maconha. Estou sendo honesto. Não acho que alguém vai para o inferno porque cheirou uma carreira de cocaína. Mas está destruindo o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Está se constituindo num mau testemunho para as gerações que estão vindo. E está contribuindo com práticas ilícitas, muitas vezes criminosas. Então, muitas vezes, a gente deixa de fazer as coisas, não é porque essa coisa é pecado, vai levar para o inferno, não. É porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Uma mulher crente vai para a praia, ou para a piscina, ou para o clube. Ela põe um maiô decente, arrumado, porque o corpo dela, a intimidade dela, a beleza das curvas dela, é para ser apreciada, admirada pelo seu marido. Mas uma mulher crente, como surgiu uma polêmica há poucos dias, não vou dizer o nome da cantora, uma cantora famosa aí, evangélica, foi para um evento, ou foi para um lugar, em uma praia, e botou um fio dental, e ainda tirou foto e postou. Foi a maior polêmica. Cantora evangélica, fulana de tal, posta foto de fio dental. Não convém a uma mulher crente
Mas não espere que o pastor fique lá indo fiscalizar. Ei, psiu, tira essa foto aí. Não, eu não vou fazer isso não. Eu oriento. Eu ponho diante de você o que convém e o que não convém à luz da palavra. Se você não escolhe o certo, aí é uma escolha sua e você vai se acertar com Deus. Eu não sou fiscal de roupa de ninguém não, gente. Já vieram me pedir para eu fazer isso, eu não vou fazer não. Eu oriento. O crente que tem o Espírito Santo de Deus, a mulher que tem o Espírito Santo de Deus, o homem que tem o Espírito Santo de Deus, ele sabe o que convém e o que não convém na postura e no comportamento dele. Sim ou não? Uma mulher sabe, um homem sabe quando a sua roupa o torna ou a torna sensual. A não ser que seja uma pessoa com deficiência mental. Sabe, eita, essa roupa aqui eu tô que tô. Aí veste, sai, ainda vai fazendo os remeleixos que é para chamar a atenção. Está se movendo pela carne. Tem maldade? Não acho que tem maldade. E sentar na porta de um bar para beber? Tem até pastor fazendo isso. Tem pastor fazendo isso. É duro falar essas coisas que eu estou falando, mas é verdade. Tem pastor, depois do culto, indo para o autódromo, para restaurante e bebendo. Não faz muito tempo, um pastor ficou bêbado e a ovelha teve que levar o carro até em casa. E está tudo normal. Porque o que o diabo quer é exatamente isso, que a gente normalize o que antes era anormal. Porque quando você normaliza o que era anormal, você diz assim, todo mundo faz, então se todo mundo faz, está certo. Então se todos começarem a roubar, está certo. Se todos começarem a matar, está certo. Não, irmãos, o pecado não vai ser menos pecado ou mais pecado pela quantidade de gente que faz. Eu sou um homem que tento ser sensato. E vou repetir o que eu falei há pouco. Não acho que roupa define caráter de ninguém. Minha opinião é essa. Mas o caráter faz você evitar certas roupas, certos ambientes, certas atitudes. Eu não xingo. Eu não gosto de xingar. Fui educado de uma maneira muito gentil para minha mãe, que dizia, com todo o amor e gentileza, ela dizia, se xingar, ganha uma boca nova. Entendeu? Uma boca nova. Vai ver o mel descer. O mel descer era, entendeu? Era a unção da velha, que não conhecia Jesus ainda. Mas minha mãe me ensinou sobre coisas que convém e não convém. Isso está impregnado em mim. Ela conseguiu colocar muito da identidade dela em mim sobre coisas que não convém. Eu não preciso que ela repita para mim hoje. Eu com 59 anos, ela com 96, não preciso que ela repita. Mas ela ainda detém autoridade espiritual sobre mim. Eu sou um homem de quase 60 anos, mas ela tem autoridade sobre mim. A pergunta é, Jesus tem autoridade sobre você? Ou o que você pensa, formatado pelas postagens de A, B e C, pelos textos de não sei quem, pelos vídeos de não sei quem, pela opinião de não sei quem, é que determina quem você é. Se a sua postura, se a sua atitude, ela é determinada pelo que os outros pensam, então você não tem nem identidade própria. Sua identidade é gerada no outro. Há uma atriz chamada Carina Bach. Ela foi famosa há muito tempo aí na Globo, e filmes, etc. Ela era muito sensual, namorava muito, saía muito com os caras. Isso é ela mesma que conta nos vídeos dela. Hoje ela é pastora. Ela casou com um pastor, é pastora. E como ela começou a defender santidade, pureza, começou a defender virgindade, que a mulher se guarde para o seu casamento, etc. Ela começou a ser criticada pelos antigos amigos dela. Aí depois veio a Zizi Posse, que é a cantora, que vivia uma vida de promiscuidade, de drogas. E ela disse, interessante, quando eu vivia nesse mundo fazendo essas coisas, todo mundo achava lindo e batia palmas. Agora que eu me converti a Jesus e decidi que a minha vida é para Deus, todo mundo me critica. Saiba de uma coisa, Deus te criou lindo e maravilhoso nesse mundo para o louvor da sua glória. Deus te criou para resplandecer o caráter dele aqui na terra.
Deus criou para que você seja uma manifestação de Cristo Jesus para este mundo. Então, quando você sai de casa, saiba que você está saindo para o louvor da glória de Deus. Quando você está no seu trabalho, saiba que você está ali para o louvor da glória de Deus. Quando você está na sua faculdade, na sua escola, você está ali para o louvor da glória de Deus. Quando você está em casa com a sua família, com seu marido, a sua esposa e seus filhos, você está ali para o louvor da glória de Deus. Porque a Bíblia diz: quer comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A identidade com Cristo tem a ver com o meu caráter. E o meu caráter, ele não está pronto. O seu não está pronto. O de nenhum de nós está pronto. Deus está trabalhando em nós através do Espírito Santo, forjando, gerando em nós o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer assim: filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto? Porque ele está dizendo que um filho é gerado no ventre da mãe, mas o filho, para ser gerado dentro da mãe, ele tem que receber material genético da mãe. É parte da mãe que vai gerar o filho. Por isso, uma mulher, quando está grávida, tem que se alimentar bem, descansar bem, para que ela possa ter uma gestação tranquila e saudável, para que o filho nasça bem. Eu estava assistindo um filme esses dias e vi uma cena que há muito tempo eu não via. O homem oferece bebida para uma mulher, ela diz: não posso. Ele: mas você gosta tanto de beber? Ela disse: estou grávida. Olha o sentimento de maternidade ativado. Eu não posso beber porque eu tenho uma vida sendo gerada em mim. E tudo que entra em mim pode influenciá-lo. E eu não quero influenciá-lo com álcool. Do mesmo modo, Cristo Jesus está com você, dentro dele. Nós estamos em Cristo e ele em nós. E Jesus está querendo formar em você uma nova criatura, a cada dia mais parecida com ele, para que o mundo, vendo você, o identifique em suas ações e atitudes. É simples. É fácil de entender. A Bíblia diz que nós somos entregues à morte o dia inteiro, como ovelhas para o matadouro. Isso significa que assumir a identidade em Cristo é o grande desafio prático da fé cristã. E aqui eu encerro. Não basta ser chamado de filho de Deus. Não basta ter o título de servo de Deus. Não basta você ter nenhum título religioso que faça fazer parecer que você é melhor ou superior a outras pessoas, porque você não é. O que nos identifica com Jesus é a nossa identificação com o seu caráter, com a sua postura, com as suas atitudes, com a sua essência. Identidade revela quem você é. Você está em outro país, você não pode levar sua carteira de identidade do Brasil, que você usa aqui, o RG. Você tem um documento próprio para usar em outros países. E o nome desse documento é passaporte. O passaporte te dá acesso a entrar em outros países e circular livremente nele. No mundo espiritual, nós temos um passaporte que o mundo olha e é impactado. Uns com admiração, outros com zombaria, mas não importa. O mundo sabe quem somos. Esse passaporte é o amor de Cristo que se revela em nós. Perguntaram aos discípulos de Jesus: qual é o sinal? Qual o sinal, disseram a Jesus, qual o sinal que o Senhor vai nos dar para que o mundo saiba que somos seus discípulos? Jesus disse: quando o mundo vê que vocês se amam como eu vos amei, então o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Mas como é que a gente vai ter esse amor se a gente não resolve ter o caráter de Cristo em nós? Quando a gente descobre uma mazela na vida de um irmão, a primeira coisa que a gente faz é contar para o outro. Está sabendo da última? Não soube, irmão fulano de tal, que decepção. E fiquei sabendo que ele fez isso, isso e isso. E o irmão fez mesmo, não é mentira não. Não seria muito mais fácil dizer: irmão, quero te fazer um convite, que é: soube que irmão fulano de tal fraquejou, caiu em tentação, pecou e fez uma besteira aí, rapaz. Vamos lá exortar o irmão e tentar ajudá-lo? Vamos. Chega lá: irmão, você tem consciência que o que você fez fere a palavra de Deus? Tenho. Você tem consciência que isso que você fez é pecado? Tenho. Ô irmão, não faça mais isso não.
Ô irmão, eu estou arrependido. Vamos orar aqui por você. Aquele que convence um pecador do pecado, cobre uma multidão de pecados e livra uma alma da condenação do inferno. Eu estou sempre repetindo isso. Quase um mantra. Ao invés de julgar e condenar e jogar pedra, estenda a mão. Está cheio de gente hoje com a vida destruída no chão, tomando ódio de evangélico, tomando ódio de igreja, porque quando caiu na tentação, quando pecou, ao invés de encontrar uma mão amiga estendida, entontou um dedo apontado. Você deve sim confrontar o irmão e dizer a ele que ele pecou. Não deve passar a mão na cabeça, ou como dizem hoje em dia, passar pano. Não, não deve não. Mas você não deve envergonhá-lo publicamente. Você não deve usar isso para se colocar numa posição de superioridade a ele, porque o apóstolo Paulo nos adverte, cuidado tu que pensas estar em pé, para que não caia. É uma oportunidade única que Deus está te dando de ajudar alguém a voltar ao posto da dignidade em Cristo Jesus. Jesus teve essa oportunidade. Levaram a ele uma mulher apanhada em adultério. E o adultério era punido com apedrejamento. Mas não só a mulher, o homem também. Levaram só a mulher. O homem deixaram escapar. E quando apanharam aquela mulher, disseram, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. E a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. E tu, Senhor, o que dizes? Se Jesus dissesse, apedrejem, iam aos romanos dizendo, ele está decidindo quem vive e quem morre. Não são vocês que governam? Condenariam Jesus, entregando ele aos romanos. Se Jesus dissesse, não apedrejem, diriam ao povo, olha, ele é inimigo da lei de Moisés. E se Jesus dissesse, apedreje aqui mesmo, estaria se condenando, porque a lei de Moisés mandava apedrejar fora dos muros da cidade. Que cilada! Mas Jesus se sai com maestria e com sabedoria. Jesus apela para o que eu estou pregando desde o início. E daqui de cima me dá uma tristeza perceber algumas pessoas distraídas, olhando no celular, olhando para o lado. Porque não é tão atraente ouvir a palavra de Deus. Porque nossa alma está desconectada. É lamentável dizer, mas é verdade. Se fosse um filme aqui no telão, estava todo mundo ligado. Mas é assim mesmo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Louvo a Deus pelos que estão prestando atenção. Que estão levando a palavra de Deus a sério. Que não vieram aqui para uma diversão, mas vieram aqui para ouvir a palavra de Deus. E eu não vou pedir desculpas se alguma das palavras que eu disse mexeu com alguém. Quem faz a obra é o Espírito Santo, não sou eu. Não fui agressivo em momento algum. Falei o que diz a palavra. Mas peço ao Espírito Santo que revele o que faltou na sua vida. Jesus vira para aquelas pessoas e fala do que eu falei desde o início. Ele fala de identidade. Ele diz assim, aquele dentre vós, identidade, tá? Que não tiver pecado, autoexame, olhe a si mesmo. Aquele que não tiver pecado, examine sua própria identidade, quem você é. Aquele que não tem pecado, que tem uma identidade pura, pode jogar a primeira pedra. Jesus conhecia o íntimo de todos. Jesus sabia que nenhum deles era puro, nenhum deles era perfeito. Mas estavam condenando a mulher por um pecado, esquecendo-se que existem vários tipos de pecado. É como se num hospital você condenasse alguém porque tem lepra. Misericórdia, ele tem lepra. Mas ali tem um outro com uma doença tão contagiosa quanto lepra. Só que você não sabe. Aos olhos de Deus não importa o nome do pecado. O que nos separa de Deus é o pecado. Mas o que nos aproxima de Deus é o arrependimento, seguido de confissão. E quando Jesus olha para um servo dele e para uma serva dele, que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e confessa esse pecado ao Senhor, sem omitir nada, sem mentiras, sem enganos, Deus se agrada disso. E Deus, na sua misericórdia, lá do alto céu, Ele derrama graça, amor e perdão sobre a vida desses. Não importa o nome do seu pecado, não importa o tempo que você viveu no pecado, não importa com quem ou como você pecou, mas se você se arrepender verdadeiramente e aceitar a Jesus como Salvador, Ele está dizendo, eu te perdoo e eu te purifico pelo poder do meu sangue. Para termos a identidade com Cristo, o primeiro passo é renunciarmos à nossa identidade com o mundo. Ao renunciar à identidade com o mundo e aceitar Jesus como Salvador, iniciamos a construção de uma nova identidade, a identidade cristã. Se há alguém aqui essa noite que ainda não entendeu, que precisa entregar a vida a Jesus, eu te convido, eu te desafio a fazer essa decisão. Alguém essa noite que quer entregar a vida nas mãos do Senhor Jesus e recebê-lo como seu Salvador, fique de pé,
Eu quero orar por a sua vida. A pastora Cláudia foi a primeira. Há alguém desviado, afastado do Evangelho, que Deus tocou em seu coração para se reconciliar hoje? Robson é o primeiro. Geás é o segundo. Há mais alguém? Que Deus complete a obra em sua vida. E você que está em casa, Deus te ama. Deus te ama com todo o seu amor. E Ele quer transformar a sua vida pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Aceite a Jesus enquanto ainda é tempo, porque você não sabe a que dia e hora você vai partir desse mundo. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé.